A Voz da Palavra apresenta 7 promessas verdadeiras do Evangelho. Atos 2, 37 a 39. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Entristeceram por haver cometido pecado. Se arrependeram. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Para entendermos melhor, vamos começar nosso estudo com a seguinte pergunta: quais são as promessas de Deus? E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. 1 João 2, 25. Uma das condições prévias para se chegar até a salvação, ou a vida eterna através do Espírito Santo, é formada pelo arrependimento, o perdão dos pecados, e o batismo. Então, para chegarmos a este tão sonhado compromisso de Deus para com seus filhos, temos que passar pelas 7 promessas verdadeiras do Evangelho. Uma vida livre do pecado. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher, apanhando em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada, no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno, vai-te, e não peques mais. João 8, 3 a 11. A palavra nos mostra que somos pecadores tentando a cada dia nos santificar, porém, sem qualquer argumento, somos pecadores. Romanos 3, 23 a 25. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E agora? É o fim? Não. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação. Propiciação. Ato realizado para aplacar a ira de Deus, de modo a ser satisfeita a sua santidade e a sua justiça, tendo como resultado o perdão do pecado e a restauração do pecador à comunhão com Deus. No Antigo Testamento, a propiciação era realizada por meio dos sacrifícios, os quais se tornaram desnecessários com a vinda de Cristo, que se ofereceu como sacrifício em lugar dos pecadores. Pela fé, no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos. Romanos 3, 23 a 25. Chegando até você. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servamos mais ao pecado. Romanos 6, 6. Não adianta ter um pensamento contrário à palavra, mesmo que tirado da própria palavra, a Bíblia Sagrada, tentando maquiar nossos atos. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Romanos 7, 20. A própria palavra faz calar qualquer argumento. De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Romanos 6, 2.
Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6:11. Então, se dissermos que não pecamos, estamos mentindo, vendo que a mentira já é um pecado. Se mentimos, então já pecamos. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 1 João 1:10. Não adianta se apegar a versículos isolados, que nos dão justificativas para pecarmos. Temos que saber que existe o pecado involuntário, aquele que quando menos pensamos, já aconteceu. E o pecado voluntário, que são aqueles premeditados, que temos a consciência que vamos cometer um pecado, e mesmo assim o fazemos. Então não pense que seremos justificados pelos nossos erros. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2:1. Para muitos verem nossas obras, mostrando tanto nossos acertos como nossos erros. Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Testemunhas. Vem do verbo testemunhar. O mesmo que presencias, assistes, observas, vês, manifestando por palavras ou atos. Deixemos todo o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Hebreus 12:1. Então, sabemos que somos vistos. Melhor que seja para a honra de nosso Senhor Jesus Cristo, e não para a nossa vergonha. Aperfeiçoamento. Quando entregamos nossas vidas para Deus a santificar, depois desta decisão, o próprio Deus que começou este processo, irá terminar nos aperfeiçoando. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Por mais que doa, Deus trabalha em você. Somos obra de suas mãos. Como o vaso, que ele fazia de barro, se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Jeremias 18:4. Temos que saber que somos criados para louvor de nosso Senhor Jesus Cristo. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. 1 Tessalonicenses 4:4. Somos portadores do Espírito Santo de Deus, como vasos de barro, porém melhor e o mais importante é o conteúdo deste vaso. Pois, somos vaso, e o vaso é feito de barro, frágil. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. 2 Coríntios 4:7. Cuidado divino sobre ti. Como Pai zeloso, nosso Deus tem cuidados de cada um de nós, nos dando proteção, livramentos, nos abençoando a cada dia. Olhar para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Mateus 6:26. Não é prosperidade, nem trocas, nem riquezas, e nem chaves disso e nem daquilo. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6:19-21. Deus não nos desampara e nos guarda, pois nos tirou de um mundo cruel e cuida de nós como parte do próprio Deus. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário cheio de uivos. Cercou-o, instruiu-o e guardou como a menina do seu olho. Deuteronômio 32:10.
enxugar as lágrimas. Esta é uma das promessas mais lindas. Nos mostra o carinho de pai para com os seus filhos, e nos dá a esperança. Pois, pela nossa interpretação poderíamos definir como, o que passou, passou. Tenha a esperança que dias melhores virão. Ele enxugará de seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, 4. Jesus disse que iríamos ter aflições. Porém o nosso Deus em sua palavra nos diz que vamos chorar, mas logo estaremos felizes. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, pela manhã, porém, vem o cântico de júbilo. Salmos 30, 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Diante de toda glória, tanto poder, a palavra nos diz que em Deus está a força, de uma forma que até a tristeza salta de alegria. No seu pescoço reside a força, diante dele até a tristeza salta de alegria. Jó 41, 22. Uma nova vida. Quando nos convertemos ao Evangelho, morremos para o mundo, renascendo para Deus com uma nova vida. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17. A transformação em nosso eu se faz com o Espírito Santo, fazendo morada em nossos corações. Temos como exemplo a transformação aparente do soldado Saulo de Tarso e o brilho no aspecto do apóstolo Paulo. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. 1 Samuel 10, 6. Descanso na eternidade. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, 29. Aqui não é lugar de comodidade, pois sabemos que o jugo é pesado, porém estamos muito bem amparados pelas mãos de Deus. Disse, pois, irá minha presença contigo para te fazer descansar. Êxodo 33, 14. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmos 91, 1. A palavra nos mostra que o caminho para o nosso descanso é Jesus Cristo. Vitórias. Deus, dentro da sua imensa misericórdia, nos dá a vitória por Jesus Cristo, na qual deu a sua vida por cada um de nós. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Mesmo havendo lutas na jornada, Cristo nos ensina em suas palavras sobre as lutas e as maneiras de sairmos delas. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Além do mais, Jesus está conosco. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 20b. Em qualquer situação, por mais difícil que seja, Ele nunca nos deixa só. Quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43, 2. No versículo 1 de Isaías 43, a palavra não nos deixa dúvidas, pois fala diretamente, e ouvindo a voz de Jesus, sentimos exatamente Ele falando conosco, e não em uma forma coletiva. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti, e os povos pela tua vida. Isaías 43, 1.
Tenha atenção nesse momento. E para lhe dar a certeza das promessas que aprendemos nesse estudo, guarda essa palavra em seu coração, pois é o que precisamos para receber as 7 promessas verdadeiras do Evangelho. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Deus seja louvado.